Estamos de volta, aleluia. Glória a Deus, vou dar continuidade ao vídeo, tá bom? Perdão, infelizmente não deu para terminar no vídeo anterior, né? E nem no outro, tá bom? Vou dar continuidade aqui. Aleluia, eu parei na passagem de Provérbios, né? Já finalizei aquela parte, né? Que eu falei sobre submissão, né? Mas vou dar continuidade aqui. Provérbios, agora vamos lá, Provérbios 25, 16. Aleluia. Provérbios 25, verso 16 vai dizer: achasse mel como o que te basta, para que, porventura, não te fartes dele e o venhas a vomitar. Olha aí, ó. Ele está falando do quê? Né? Ele está falando do quê? Do mel, né? Ele está falando do alimento, né? Por isso é que quando nós comemos excessivamente ou exagerado, né? Se o que acontece? A pessoa faz o quê? Passa mal, vomita, né? E se vê que isso fala de uma certa moderação, porque tudo que nós fazemos deve fazer o quê? Com moderação, não fazer exageradamente, né? A qual tem um fruto da carne que fala glutonaria, né? O que é isso? Glutonaria é uma pessoa que come exageradamente, uma pessoa que come em excesso, né? E se vê que o Senhor nos ensina o quê? A moderar, a ter domínio próprio, né? Então você vê que isso pode trazer o quê? Problemas. E se vê que quem anda à vontade, acha que pode fazer as coisas exageradamente, pode trazer o quê? Problemas mais pra frente, né? Porque sabemos que isso pode trazer dor, pode trazer consequência, né? Quem pode achar que pode fazer o que quiser, pode fazer o que bem quiser, achando que não vai dar nada, aí que você pensa, né? Porque aos olhos carnais, aos olhos do homem, parece que não vai acontecer nada, mas aos olhos de Deus parece. Perdão, aos olhos de Deus vai acontecer o quê? Consequência. Quem come demais, né? Ou quem faz coisas que vai desagradar a Deus em excesso, né? Isso pode trazer o quê? Consequência, né? Você vê que todos nós temos vontades, desejos, claro. Todos nós somos sujeitos a errar, a falhar. Mas quando fazemos isso excessivamente, isso vai trazer prejudicação para a nossa vida. Isso pode nos afastar cada dia da presença de Deus, né? Por isso que todos nós somos sujeitos a errar. Mas você vê que todos nós merecemos o quê? O perdão e recomeçar novamente, né? Mas você vê que isso mostra que devemos o quê? Ter domínio próprio. E tomar cuidado com aquilo que a gente come. Tomar cuidado com aquilo que a gente. Tomar cuidado com aquilo que as pessoas falam da palavra. Tomar cuidado com aquilo que está. Como que é? Tomar cuidado, né? Com coisas que as pessoas falam, né? Que muitas vezes tem pessoas que infelizmente distorcem a Bíblia, falam coisas que não estão segundo a palavra. Aí você vê que as coisas de vez trazer algo bom, vai trazer o quê? Só corrompimento, vai trazer consequência, vai trazer coisas desagradáveis que pode nos tirar do foco, que pode nos afastar de Deus, né? É isso que Salomão fala aqui, né? Mas vamos continuar. Aleluia, glória a Deus. Livro de Romanos, no seu capítulo 13, verso 14. Carta que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos em Roma, 13, capítulo 13, verso 14 de Romanos. Capítulo 13, versículo 14. Só que Paulo vai dizer à igreja de Roma. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Sabe o que é isso? Edificação. Salomão, perdão, gente. Quando Paulo ele vai dizer isso à igreja, aos irmãos em Roma, ele está falando de edificar, ele está falando de submissão, domínio próprio, porque quando nós estamos na presença, nós temos o quê? Uma certa luta, uma luta constante. Porque como diz Paulo em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principado, potestade, príncipes das trevas, contra nós espirituais no mundo dos lugares celestiais. Por isso que a luta é constante dia após dia.
né? Por isso que o apóstolo Paulo vai também escrever a carta de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não satisfazeis com a concupiscência da carne. Ali ele fala de quê? Revestimento. Aí no versículo 17, Paulo fala: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Que um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. E aqui Paulo ele fala claramente aos irmãos de Roma sobre o quê? Sobre submissão, sobre vigiar. Porque se nós não vigiarmos, o que acontece? O inimigo nos traga, nos tira da presença. Como o Senhor fala, como Pedro fala para a igreja, a qual ele fala capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Ele vai dizer assim: sede sobrios. O que é isso? Sede sóbrios, perdão. É o que? Ficar atentos, submissão. Vigiai, porque o inimigo vosso adversário anda em derredor. Porque ele vem como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então você vê que o inimigo ele vai tentar de diversas formas nos parar. E por isso que você cada dia está revestidos da palavra. Por isso que você está sempre edificado. Porque quando nós estamos edificados, pode vir o que for, pode vir o levante, pode vir o capeta, pode vir o satanás, pode vir um sambalá, pode vir o Tobias, mas nada pode parar a obra que Deus tem na minha tua vida. E você vê que isso mexe um pouquinho com a história lá de Neemias, quando ele estava construindo os muros. Né? E ali você vê que quando Sambalá e Tobias tentaram parar a construção e pede para Neemias descer, Neemias fala, capítulo 6, versículo 3, ele diz: eu estou numa grande obra e de nenhuma maneira eu posso parar. Porque muitas vezes o inimigo quer parar a obra que Deus tem na minha, na tua vida. E você vê que Deus está falando para mim e para você: seja submisso a mim. Não importa com quem levanta contra a tua vida. E mesmo que muitos venham tentar parar a sua chamada, mesmo que muitos tentem parar aquilo que eu tenho preparado para você, permaneça na minha vontade, permaneça submisso a mim, continua edificado na minha presença, faça o meu querer, que mesmo que as pessoas tentam parar, lembre-se, há um maior que está com você do que está com eles. E mesmo que o inimigo tenta parar, não importa a circunstância, não importa levando, não importa a conta, não importa quando você tentam parar a sua chamada, Deus é contigo. Basta você ser submisso a Ele e permanecer leal ao Senhor e ter domínio próprio e evitar qualquer tipo de tentação que vai te desviar e te afastar dos planos e da comunhão que você tem com Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que Paulo vai ensinar, né? Revestido o quê? Do Espírito, revestido do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É o que? Revestimentos, alicerce, aleluia, né? Nós vamos continuar. 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios 9. Paulo, né? Ó, capítulo 9, versículo 25. Versículo 25 ao 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Olha, reduz. O que é servidão? Servidão é o que? É escravidão. É a iniquidade, é o pecado. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha aqui, ó. Aqui Paulo está falando claramente aos irmãos de Coríntios, né? Sobre submissão também. Aqui você vê que nós não viemos buscar uma coroa corruptível. O que é uma coroa corruptível? Uma coroa que vai o quê? Nos levar ao inferno, que vai nos levar à morte, né? E você vê que nós estamos o quê? Atrás de uma coroa incorruptível, né? Porque você vê que muitos que estavam na presença, muitos infelizmente perderam a coroa incorruptível e estão indo para um lugar que vai levar a ter uma coroa corruptível, né? Porque isso você vê que essa coroa,
que ele fala, né, coroa incorruptível, ele fala do quê? Da promessa que Deus tem preparado, a salvação. Por isso que quando nós estamos submissos a Deus, o inimigo ele vai tentar de todas as formas parar os planos que ele tem para a nossa vida e nos tirar a coroa que o Senhor tem reservado para nós, né? Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:11, quando Deus avisou o apóstolo João para falar para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? A igreja de Filadélfia era uma igreja que buscava a Deus, era uma igreja que passava por necessidade, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que Deus tinha um plano para elas. Mas a maior promessa que Deus tinha para a igreja de Filadélfia era a salvação, era a coroa de glória, a qual o Senhor tem reservado para nós. Porque saber que quando nós servimos a Deus e permanecemos fiel até o fim, nós iremos o quê? Receber a promessa da coroa. Lembra o que Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque a coroa de justiça está reservada, a qual o justo juiz dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a minha vinda. No livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 12, Tiago diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e quando for provado receberá a coroa da vida, para que o Senhor tem prometido para os que amam. Então isso mostra que quando passamos por luta, por levante, o Senhor fala: não pare, não esmoreça, não desista. Porque mesmo que as pessoas tentem parar, mesmo que as pessoas tentem te colocar para baixo, não esmoreça na fé. Como o salmista vai nos ensinar em Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que permanece guerreando, que permanece até o fim. Porque a nossa recompensa não é terrena, é celestial. Como Jesus ele fala em Mateus 5, verso 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vocês que, quando injuriarem, perseguirem e mentirem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque os profetas que vieram antes de vocês também foram perseguidos. Então isso mostra para nós hoje que Deus ele tem o melhor para nós, né? E qual o melhor? É a salvação. E os tempos que estão passando, né? A qual está acontecendo, os sinais, é para nós entender que o Senhor está alertando. E aqueles que estão ficam o quê? Permanecer para que não caiam. Por isso que o Senhor fala para nós: submeta-se a mim. Permaneça na minha vontade. Permaneçam santos. Permaneçam no meu querer. Não importa a luta, não importa o evangelho, que eu estarei com você até o fim. Por isso que nós temos que permanecer. E não desfalecer. Não parar, não retroceder. Porque a Bíblia vai falar que aquele que coloca a mão na lata e olha para trás, não é digno do meu reino. Lucas 9:62. Então isso mostra que Deus tem o quê? O melhor, né? O melhor para nós. Mas o melhor que ele tem preparado não é terreno, mas é celestial. Que é estar com ele na glória. Por isso que o Senhor nos ensina a estar focado nas coisas dele, não nas coisas do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 3, versículo 2. Buscai as coisas do que são de cima e não os que são da terra. Por quê? Porque nós temos que entender que devemos buscar as coisas celestiais, não as coisas da terra. Por que, Obreiro Bruno? Porque as coisas da terra são passageiras, mas as coisas do céu são para sempre. Porque a Bíblia vai nos dizer: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Lucas 21:33 ou Mateus 24:35. É o mesmo contexto, tá? Então aqui Paulo vai falar claramente aos irmãos de Corinto, né? Para que nós venhamos entender que aquele que se abstém, quem é aquele que se abstém? É aquele que não resiste e acaba se corrompendo, acaba indo para o caminho que parece que vai trazer algo bom, mas vai levar aonde? A queda, a destruição. Por isso Salomão vai falar lá em Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ou reto ao homem, em outras traduções. Mas seu fim são os caminhos da morte. Aí, ó. Por quê? Porque você vê que aquele que faz a sua vontade terá um destino desagradável, terá um destino terrível, né? Por
isso que nós temos que correr. Por isso que nós temos que correr e se afastar daquilo que nos afasta do Pai. Por isso que Paulo vai também nos dizer na carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22, Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. O que é isso? Submissão. Aí ele vai falar lá no verso 22. Abstendei-vos de toda a aparência do mal. Ali Paulo estava ensinando aos irmãos de Tessalônica sobre domínio próprio. Ele está falando de santidade. Meu Deus, basubicanda, amai, arabacanda, arabaçou, arabacandai, picandei, camandá, é calabaio. Eu tô sentindo a graça, calaceia, calabaio. Meu Deus, que coisa linda. Oh, aleluia. E ali você vê que Paulo ensina claramente sobre santidade. Ele vai de obediência. Quando ele fala examinar e tu retendeu bem, o quê? Examinar o quê? A palavra. Lembra os bereanos, Atos 17? Nós temos que examinar a palavra por palavra. Né? Aleluia. Por quê? Quando Paulo prega para os bereanos examinar a palavrinha por palavrinha, para ver se aquilo que Paulo falava era verdade. E eles examinaram e viram que Paulo estava falando a verdade. Né? E devem ser os bereanos, examinar palavra por palavra. Aleluia. Né? Por isso que você tem que examinar bem as escrituras. Saber o que está na palavra e o que não está. Né? E fazer o que é certo, submissão. Abstendei-vos. Quando ele fala abstender, o que é? Correr. Fugir da aparência do mal. Que é a aparência lindo, mas não é não. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser gostoso é. Nem tudo que parece ser bom é. Que parece ser bom, mas vai destruir. Que parece ser bom, vai te levar à queda. Parece ser bom, vai te levar para o buraco. E Deus fala, seja submisso a mim. Seja obediente a mim. Faça a minha vontade e rejeita o manjar que o mundo oferece, e anda na minha presença, que eu tenho o melhor para você. Mas o melhor que eu tenho preparado está lá agora, quer morar comigo no céu. É isso que Deus tem para nós. Aleluia. É isso que Paulo fala. Aí você vê que ele fala aqui, ó. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão. O que é isso? Ele está matando a sua vontade, o seu eu. Renunciando o seu eu. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha. Eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado, viu? Ou seja, não ser reprovado por Deus. Que não ser aprovados. Que nós venha ser submissos para receber a aprovação de Deus e viver os planos que Deus tem para nós e receber a maior promessa, que é a salvação. É isso que ele fala para nós. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Coríntios, né? Para nós não ficar focado nas coisas da terra. Lembra o que Paulo diz a Timóteo? Porque muitos hoje se embaraçam pelas coisas dessa vida, daquele que se alistou para a guerra. E é isso, tem pessoas que estão dessa forma, que estão focadas nas coisas carnais, não estão focadas nas coisas do céu. Ou, perdão, nas coisas espirituais. E por isso que o Senhor ensina a estar submisso, a fazer o que é certo e se desviar, correr da aparência do mal. Vamos lá. Filipenses 4, verso 5. Vamos lá. Agora vamos para Filipenses. Capítulo 4, verso 5 de Filipenses. Seja a vossa equidade. É isso aí? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Isso aí. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto o Senhor está. Viu? Aqui ele fala do quê? Submissão. Ele fala de submissão. Paulo falando isso para os irmãos de Filipos. De equidade. O que é isso? Submissão. Né? Seja a vossa equidade notória. Né? A todos os homens. O Senhor está o quê? Próximo. Porque Ele vem. Como diz Apocalipse 3 anos que eu falei. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens. O que ele fala guarda o que tens? Guarda o teu coração. Né? Porque o Senhor está o quê? Próximo, perto. Né?
Então nós temos que entender que o seu sinal está o quê? Submisso e parecer o quê? Alegre, animado. Porque quando nós estivermos nessa terra, vamos passar por luta, por levante, por afronta, por adversidade. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a luta vem, vem, o levante vem, vem. E por isso que nós temos que estar o quê? Submisso. A, a permanecer, porque o Senhor está próximo. E mostrar aos outros que o Senhor está à volta. E ele veio buscar o quê? A tua igreja lavada, remita o sangue. Que nós venhamos o quê? Ser submisso e ser diferente. E mostrar aos outros também que o Senhor ainda pode mudar, pode transformar, pode operar. Pode fazer coisas grandes. Mas conforme a gente deixamos a nossa vontade, nosso eu, para que nós venhamos se tornar submisso, obediente a Deus e estar em santificação. Né? Aleluia. Vamos lá. Agora vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 ao verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 ao 8. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica. Não durmamos. Ah, é isso mesmo? Não durmamos, pois como os demais. Mas vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios, atentos. Olha, fala de vigilância. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam de noite. Aí, viu? Ó. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo na couraça da fé e do quê? Da caridade, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha aí o que Paulo ensina à igreja de Tessalônica. Vigilância, submissão, domínio próprio, né? Por isso que quando nós estamos cochilando, fazendo coisa que desagrada, o seu quê? Nos alerta o quê? A despertar. Lembra o que Paulo fala lá em Efésios 5:14? Desperta tu que dormes. E aqui Paulo ele fala claramente à igreja de Tessalonicenses, né? De vigilância, a submissão. Por isso que Paulo vai falar aos Efésios 5, versos 17 e 18. Pelo que não vos sejais insensatos, mas experimenteis qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo fala de quê? Submissão. Ele fala de não fazer a vontade do Senhor e o quê? Renunciar o quê? A nossa vontade. Ele fala de ficar o quê? Atentos, né? Revestimento. Porque fácil não é. Por isso que nós temos que ser luz, né? Porque somos do quê? Nós somos da luz. Não somos do dia. Ou não somos das trevas. Porque como a Bíblia diz, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas verá o quê? A luz da vida. João 8:12. João 9:5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Né? Ele é a luz. Né? E por isso que nós temos que estar o quê? Vigilante. Nós temos que estar edificados, alicerçados, né? Firmados na rocha. Né? Paulo fala de edificação e fala de vigilância. Aqui ele fala de domínio próprio. Ele fala também de nós o quê? Santidade. Né? Ele fala de nós permanecer fiel até o fim. Até a volta do Senhor. Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica de o quê? Edificação. Ele está falando de vigilância. Para que eles venham o quê? Estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Para que eles venham entender que quando nós passamos por situações ou por luta, é para nós permanecer, para que nós não venha parar, para que nós venha continuar, para que o inimigo não venha prevalecer sobre as nossas vidas. Porque o que o inimigo quer é parar a nossa caminhada, é parar os nossos planos. E por isso muitas vezes acaba o quê? Dormindo, acaba vacilando, né? E acaba dando lugar ao inimigo. E por isso que eu sei o quê? Ser submisso a Deus. A estar revestido, estar vigilante. Porque todos nós temos vontade, claro. Temos desejo, claro. Mas se eu falo o quê? Evita. Fuja. Corra do mal. Faça o que é certo. Né? Porque eu tenho um plano para vocês. Mas o maior plano que eu tenho reservado
é a salvação. É isso que o Senhor ensina. Que o maior plano que Deus tem para nós é a salvação. E é isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica, né, sobre revestimento e vigilância e permanecer na presença do Pai. Submissão, domínio próprio, para que venha permanecer até a volta do Senhor. É isso que Paulo ensina aos irmãos de Tessalônica. Aí vamos lá. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 2 e 3. Ó. Livro de Tito, aleluia, capítulo 2, versículo... Ai, não, gente. Capítulo 2, versículo 2 e 3 de Tito. Vamos lá. Olha o que ele diz. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Perdão, gente. Santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Mestras do bem. O que é isso? Submissão. Né? Aqui ele fala o quê? Para andar o quê? No modo de viver. Aqui você vê que Paulo, quando ele fala isso a Tito, aleluia, ali você vê que Tito tinha que ser o quê? O exemplo para instruir, para ensinar, né? Porque a missão de Tito ali era pregar para o povo de Creta, né? A qual o povo estava sendo corrompido, a qual o povo estava sendo enganado por falsos profetas. E a missão de Tito era salvar as vidas ali, era pregar a palavra, né? Porque você vê que o inimigo ele tenta parar o nosso chamado. E quando temos o chamado, o inimigo vai tentar de diversas maneiras parar a obra, o plano que Deus tem para a nossa vida. E você vê que muitas vezes você tem o quê? Ensinar, instruir, redarguir, como Paulo fala a Timóteo. Instruir com justiça, né? Fazer o que é certo. Mostrar, né? Aleluia, a ter o amor, ter a paciência, a ter domínio próprio. Né? Porque muitas vezes pregar o evangelho não é fácil. Porque muitos vão tentar de qualquer maneira nos afrontar, nos julgar, nos ofender. Para quê? Para tentar de qualquer maneira parar a sua chamada. Né? Mas você vê que o Senhor ensina o quê? A ser submisso, a permanecer na vontade que mesmo que as pessoas venham se levantar, lembre-se, Deus está com você. Deus é contigo em qualquer situação. Mas não deixe o quê? De fazer a vontade dele, que você vem permanecer no querer e na vontade do Senhor. Aí você vê que ela fala aqui, ó, versículo 11 e 12 de Tito, ó. Porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando que, nos renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobria, justa e piamente. Sabe o que é isso? Aqui, né, quando Paulo fala, quando Tito fala isso, que a graça de Deus é o quê? É para todos. Porque como diz Atos 10:34, Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Todos nós merecemos uma oportunidade de buscar uma mudança. Todos nós temos uma oportunidade de renunciar cada dia ao nosso eu e andar em espírito. Mesmo que aos olhos carnais pareça não ter jeito. Mesmo que aos olhos carnais pareça não ter recurso. Mesmo que aos olhos carnais pareça que não tem mais como acontecer nada. Mas Deus diz, ainda tem jeito. Ainda tem mudança. Quem faz sou eu, quem muda sou eu, quem transforma sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. Porque Jó diz, ainda há esperança para a árvore que se ainda for cortada. Ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Jó 14:7. Porque todos nós merecemos uma oportunidade. E todos nós erramos? Todos nós erramos. Porque como diz o apóstolo Paulo, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos nós somos falhos, somos pecadores. Todos nós somos merecedores da graça e da misericórdia do Papai. Né? Porque se mesmo sendo falho e pecador, Deus é tão maravilhoso que Ele concede a oportunidade de nós renunciar e viver um novo dele. Deixar a nossa vontade e viver uma coisa nova com Cristo. Olha que coisa linda. Porque... Deus passou me canta mais.
Arabacanda abaçou. Arabacandai. Pegande camandá. Eu estou sentindo a graça. Aleluia. Então você vê que Paulo, quando fala, perdão, Tito, né? Quando Paulo dá as últimas instruções a Tito, ele está o quê? Ensinando, né? Que todos merecem a graça e a salvação. Todos merecem a oportunidade de viver o quê? Algo novo. Mas conforme renunciar o quê? O seu eu e ter domínio próprio de fazer a vontade de Deus. Né? Deixar a vontade mundana e ver o novo do Senhor. É isso que Paulo fala e dá instrução a Tito para pregar para o povo de Creta, né? A qual o povo estava sendo enganado. Aí vamos lá. 2 Pedro. Agora vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. 2 Pedro, aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Né? Aí vamos ver o que o apóstolo Pedro vai dizer. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentar a vossa fé, a virtude e a ciência. A ciência, a temperança, a paciência, a piedade. A piedade, o amor fraternal e a caridade. Porque se nós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não... Perdão. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, olha, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca mais, ou nunca jamais tropeçareis. Olha que coisa, né? Aqui Pedro fala claramente para a igreja o quê? Submissão. Ele fala de santidade. Né? Ele fala dos frutos do Espírito, praticamente. Né? Ele fala do quê? Do amor, da temperança, da paciência. Ele fala para quem? Para os verdadeiros cristãos. Para todos aqueles que seguem ao Senhor, que venham ter essas virtudes. E que não venham que se corromper, que não venha a estar cego espiritualmente. Porque quantos hoje que perderam a visão espiritual? Estão cegos espiritualmente, não estão vendo mais a glória, a graça do Senhor. Né? Porque muitos, infelizmente, estão vivendo as concupiscências da carne, as concupiscências mundanas. E muitos estão o quê? Cegos espiritualmente. Como Paulo diz, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, quem é o desse século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqui Pedro fala claramente sobre santidade, fala de submissão, domínio próprio. Né? E mostrar também a estar focado nele e evitar cada dia aquilo que nos afasta, que nos tira da presença, que nos afasta da comunhão que temos com Deus, né? E aqui Pedro fala claramente sobre o quê? Sobre santidade, sobre cada dia renunciar ao seu eu, à sua vontade, para o Senhor crescer, como eu falei lá em João 3:30, que ele que ele cresça e que eu diminua, né? Então que nós venha cada dia o quê? Desaparecer e que ele venha a aparecer a cada dia em nossa vida. Aqui ele fala o quê? Para que nós venha o quê? A cada vez se esquecer dos pecados, das nossas iniquidades e cada dia andar em submissão, em obediência, santidade e estar sempre vigilante. É isso que ele vai falar. Aleluia. Vamos lá. O domínio próprio, aleluia, o domínio próprio ou temperança pode ser definida como a qualidade ou virtude de quem é moderado sensato. O que é uma pessoa sensata? Sensata é o quê? Submissa, obediente, né? Equilibrar as coisas de uma forma correta, agradável. Aí vamos lá, Provérbios 19, versículo 11. Aí vamos ver o que Salomão vai falar. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Aí diz aqui, ó. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória
é passar sobre a transgressão. Viu? Por quê? Porque as coisas do homem nos corrompe, nos indigna. Né? Salomão fala claramente sobre isso. Mas a glória de Deus nos é passar, é submeter à transgressão, é evitar o mal. Submissão. Né? Porque as coisas do homem vai nos edificar, vai nos trazer algo bom? Não vai. Só vai trazer o quê? Problema. Porque, como falei, muitas das pessoas preferem o quê? Seguir o seu próprio intuito. Seguir conselho de homens. Aí você vê que no versículo 21 ele diz, ó, muitos propósitos há no coração do homem. Todos nós temos propósitos. Temos. Mas você vê que os nossos propósitos não é o propósito de Deus. O nosso querer não é o querer de Deus. Isaías 55, verso 8 e 9, Isaías fala: os seus caminhos não são meus caminhos. Os seus pensamentos não são meus pensamentos, diz o Senhor. Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então isso mostra que todos nós temos propósitos, com planos, mas os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Por isso que Salomão fala, muitos são os propósitos no coração do homem, mas vai levar a algum lugar as coisas do homem? Não, vai trazer só problema, né? Vai trazer só desastre. Pode até acontecer algo bom, mas nem sempre tudo que parece que vai acontecer, que vai dar certo, Deus está no negócio. Porque muitos seguem seu próprio intuito. E pode até dar certo, mas você vê que uma hora pode trazer consequência mais tarde. Mas o conselho do Senhor permanece, e ela é perfeita, e ela é boa e ela é agradável, porque isso nos mostra que quando seguimos o conselho de Deus e somos submissos a Ele, evitamos aquilo que nos afasta dele,